Já reparaste como um ambiente pode acalmar ou agitar uma criança? Como um canto desorganizado pode gerar gritos e um espaço acolhedor pode abrir o coração? Já reparaste isso no adulto? Então imagina na criança. Os ambientes em casa são mais do que paredes com móveis, do que objetos decorativos que ninguém pode tocar, parece um museu. Não, os ambientes são espelhos da nossa energia e convites ao estado interno da criança. Será que o espaço onde o teu filho aprende o convida a ser ele mesmo? Ou será que o pressiona a obedecer, a seguir regras invisíveis, a calar a sua essência? São questões fundamentais, elas podem, se calhar, bloquear alguma coisa dentro de nós, criar zanga, revolta, dizer não, eu não estou para isto, para ouvir isto. Pode ser que sim. Mas se estiver a criar esse tipo de sentimento dentro de ti, é porque justamente é isso que temos que curar. É isso que temos que desbloquear. É muito importante acolhermos as nossas emoções, mesmo que elas forem negativas. Elas estão ali para nos dizer alguma coisa. Por isso, volta a ouvir do início e vê como é que estás a sentir, está bem? Então vamos lá. O ambiente é um reflexo, é um educador. É a comunicação silenciosa. Seguindo Montessori e os princípios da parentalidade ativa, o espaço é um co-educador. Não com comandos, mas com convites. Um espaço caótico gera stress, insegurança, fuga para o ecrã. Um espaço demasiado controlado pode cortar a criatividade e a vontade de explorar. Um espaço aberto, vivo e consciente apoia o livre-arbítrio e a autonomia real da criança. Então é importante percebermos que a criança, desta idade, 8 aos 13 anos, já quer decidir, testar os limites, observar e criar a sua própria lógica. Não tem que ser a lógica do mundo. Ela não está ainda nesse papel de se apresentar ao mundo. Ela está num papel construtivo. Então ela tem a sua própria lógica que se vai criar independentemente do mundo à volta. O ambiente pode apoiar este processo ou até bloquear este processo. Então, como é que fazemos para criar estes ambientes alinhados com o desenvolvimento natural da criança? Vamos lá à parte prática. Organização com sentido. Acessibilidade emocional, ambiente vivo, não estático. Como é que fazemos isto? Para a organização com sentido, vamos definir zonas afetivas, um canto de escuta, um canto de expressão, um canto de descoberta. Ok? Na escuta vamos ter ali livros, almofadas, uma lâmpada com uma luz que não seja muito forte, se calhar até música, fones, um sítio em que a criança pode ter um ambiente relaxante, de acordo com ela mesma. As cores das almofadas são as cores que ela gosta, a mantazinha é a manta que ela gosta, os livros que ela gosta, a música que ela gosta. Depois vamos ter um canto de expressão, que é o canto da arte. Aí podemos ter, em função da criança, costura, tintas, pintura, para fazer cortes, material mesmo de fabricação do it yourself. E em função da criança, então, ela vai explorar a sua expressão, a sua arte, da sua forma nesse canto. Então temos que definir qual é esse canto, em que sítio da casa é que tu permites que isto aconteça, que ela pode sujar, colar, para depois limpar, claro. Onde é que ela se pode expressar realmente? Onde é que ela pode afastar uma mesa e começar a dançar? No quarto dela só? Ou tem outro espaço da casa? O canto de descoberta, o canto da ciência, ok? O canto em que vamos montar, por exemplo, se vocês tiverem um sítio em que a criança jogava legos quando era mais nova, podemos manter esse canto e aí trocamos os legos, se ela não estiver mais interessada, e pomos outras atividades mais direcionadas para a ciência, a exploração, como, por exemplo, telescópios, hum, plantas, animais, pode ser um aquário, um terário, o que ela for necessário para ela, um sítio de criações de slime, seja o que for. Depois, então, vamos para a parte em que fazemos uma rotação natural. Menos é sempre mais. Por isso não vamos pôr tudo de uma vez, não, vamos fazer uma rotação natural. Expor tudo é criar ruído, é criar caos. Então, menos brinquedos, mais clareza interna. Então, é importante percebermos qual é a nossa rotatividade. Ela é diária? Isso acontecia mais até aos 8 anos. Agora, se calhar, não pode ser diária, não é? Semanal? Pode ser. Mensal? Ou até semestral. Também podes trocar o que está no ambiente da criança de 6 em 6 meses, que vai voltar a criar uma vontade natural, uma curiosidade natural, uma autonomia natural na criança, se isso deixou de acontecer. Então, quando a criança perde o interesse pelo ambiente onde ela vive, é porque não existe justamente a rotatividade, a rotação natural das atividades, do que está exposto no seu ambiente. Espero que faça sentido até agora.
Na acessibilidade emocional, o espaço deve permitir autonomia, sem que precise de permissão constante. Por exemplo, na minha casa, o único sítio que não tinha acessibilidade emocional, que até hoje não tem, é a televisão que está no ambiente das crianças. Então, para os meus filhos poderem ter autonomia e terem a televisão ligada, a mãe tira todos os cabos da televisão. Eles têm que saber pôr cada cabo, um por um, no sítio certo. Pôr a televisão, mas aí não tem canais disponíveis. Como é que eu faço? Pois não. Vais ter que escrever, pesquisar o sítio onde é que tu queres ver, porque tem lá vários aplicativos, e saber escolher de forma segura, confiante, o que é melhor para ti naquele momento. Então aí vão ter que chamar a mamã e pedir permissão constantemente, basicamente. Criei isto como um obstáculo justamente para não ser fluido demais e acessível demais, uma coisa que nos faz tão bem nesta fase de desenvolvimento do cérebro, porque o cérebro, já sabemos, é a última coisa que acaba por se construir aos 24 anos. Então, ainda estamos numa idade dos 8 aos 13 em que o cérebro não está totalmente construído. Ele não precisa de tantas interferências que não sejam boas como os ecrãs, ou a televisão em si programada, aberta, como dizem. Então, isto foi um exemplo do que é preciso bloquear e o que não é preciso bloquear. O resto está disponível. Tesouras, tintas, costura, tecidos, caixas de reciclagem. Temos uma caixa só com reciclagem. Tudo o que eles quiserem para poderem se desenvolver está disponível no ambiente deles e não precisam de pedir permissão. Então, quando a criança encontra o que precisa sozinha, a autoestima cresce. Quando a criança pensa que faz o que quer, a autoestima cresce. Porém, ela está limitada por aquilo que tu deixaste no ambiente dela. Lembra-te sempre disso. Quem decidiu que está no ambiente da criança foste tu. Com ela, se calhar. Mas não é uma liberdade sem fim, sem rumo. Está limitada por aquilo que tu escolhestes. Ok? Então, está tudo bem. Podemos deixar a autoestima acontecer de forma natural. Então, num ambiente mais vivo e não estático, como é que as coisas acontecem? Existem materiais naturais, plantas, texturas sensoriais, um lugar onde a criança possa ser livre sem medo de estragar nada. Que ela vai querer tocar, vai querer descobrir, vai querer abrir tudo, como sempre. Sobretudo aquilo que foi proibido. E os materiais que nutrem o coração e o intelecto da criança, quais são? Para já, deixem-me dizer que são materiais que devem ser mais que ferramentas. Devem ser portais de expressão. Por exemplo, para a ciência viva, tem kits simples, a própria natureza, ter sempre uma lupa em casa, alguma coisa para observar o céu, telescópio, ou mesmo nada, mas ter esse cuidado de observarmos o céu. Então a ciência viva por si não é preciso muito material. A própria natureza já é a ciência viva. A expressão criativa, ter sempre lápis, tinta, papel, reciclado, tecidos, elementos da natureza, como folhas, pedras, flores, que eles possam usar à vontade. E depois podemos incluir também ferramentas de tecnologia, mas com alma. Aplicações que criam, não só consomem. Por exemplo, edição de vídeos, design, composição musical, tirar fotos e editar as fotos. E vamos limitar o ecrã passivo e valorizar o digital criativo. Então existem boas aplicações, que eu vou deixar uma lista de todo o material na aula 6 deste módulo. Então, qual é a dica que eu deixo aqui para podermos ter isso no ambiente da criança? Cria com o teu filho, sempre. Ele decide contigo dos 8 aos 13 anos. Constrói com ele um material, um objeto, um canto. Não prepares o ambiente sozinho, prepara com ele. Isso é a minha dica aqui, para que a tua parentalidade seja muito mais ativa. Depois existe uma fase de adaptação do espaço ao ritmo e à essência da criança, porque o espaço cresce com a criança. Um canto de brincar pode virar um altar de leitura. Um laboratório de experiências pode tornar-se um canto para escrevermos diários, por exemplo. Respeitar os gostos e as paixões emergentes, como a música, a robótica, animais, desenhos, xadrez, seja o que for. É importante também termos isso em conta para adaptar o espaço ao ritmo e à essência da criança. Então, qual é a pergunta que tu podes fazer aqui? Se o teu quarto pudesse falar, o que ele diria sobre quem tu és? Se o quarto do meu filho pudesse falar, o que ele diria sobre quem o meu filho é? Basta essa pergunta mágica, tá bem? Para perceberes melhor o que é necessário adaptar à essência da criança. Por fim, eu quero te deixar aqui uma atividade prática de como transformar um espaço esquecido com o teu filho.
Por exemplo, passo 1. Escolhe um espaço esquecido com o teu filho. Como fazer isso, Yu? Olha à volta da casa e pergunta ao teu filho: qual o cantinho da casa que parece triste, onde quase nunca vamos? Aquele canto, por exemplo, entre o sofá, mamã. Ah, o sofá e a estante, só tem tralha lá. E depois diz assim à criança: então vamos fazer magia aqui juntos. O que é que tu achas? Passo 2. Limpem juntos, esvaziem com intenção. Então, retirar tudo com o teu filho. Enquanto retiram, pergunta: o que ainda podemos usar aqui? O que é que podemos doar ou reciclar aqui? Faz disto um ritual, põe música, usa caixas com etiquetas, guardar, doar, lixo e deixa que a criança decida algumas coisas. No terceiro passo, vamos escutar a criança com o coração. Vamos sentar-nos com ele nesse espaço limpo e perguntar: o que te faria feliz aqui? Se esse cantinho fosse só teu por um dia, o que é que ele teria? Então não julgues a criança. Se ela disser um castelo, pensa criar, pôr um papel de parede com castelos, seja o que for, tá bom? Passo 4. Deixa a criança escolher um objeto que a permita de ancorar com aquele lugar. Pede ao teu filho para procurar um objeto especial na casa ou criar um. Algo que represente alegria, calma, criatividade. Pode ser um peluche, um cristal, um boneco de madeira, uma almofada colorida, um desenho feito por ele. Ok? E vamos por isso naquele sítio, no passo 5, em que vamos montar juntos um novo ambiente. Vamos definir com ele a função do espaço. É para quê? É para ler, para criar, para respirar, para sonhar. Então aí pomos o material de forma acessível. Usamos caixas ou cestos baixos, bancos fáceis de arrastar, um tapete confortável, por exemplo. Tenho aqui uma dica prática para ti. Se é um canto de leitura, põe 3 livros, uma almofada no chão e uma planta. Se é um canto de criação, um cesto com papel, lápis e um avental. Evita encher, porque a simplicidade traz paz. Então não te esqueças de permitir que a criança, mesmo se sujar, se possa limpar. Então deixa naquele ambiente o que for necessário. Se for um canto de experiências, deixa sempre um panozinho para ela se limpar, uma esponja para ela limpar a parede, sujar a parede. Passo 6. Criar um ritual de uso. Como fazer isto? Combina um momento do dia para irem juntos ao novo espaço. Usa um sinal como uma música, uma vela, que pode ser aromática, um sino, seja o que for. Então, por exemplo, podes dizer à criança assim: olha, quando ouvimos este som é hora do nosso cantinho especial. Ou quando acendemos esta velinha, estamos a entrar no nosso momento de paz. Okay? A criança não tem que entrar em birra, não tem que fazer confusão, estar emocionalmente instável para isto acontecer. Não, é um momento vosso. Pai e filho, mãe e filho. Ok? Que acontece espontaneamente no momento em que vocês dois estão prontos no vosso relógio biológico. Então é natural. É só observarmos e estamos a ouvir-nos lá dentro. Isto leva-nos para o último passo, que é o passo 7. Vamos observar e registar as mudanças. Então, nos dias seguintes, vamos observar o comportamento da criança naquele espaço. Nós já demos o input, fomos com ela. Começámos a habituá-la a ir lá, mostramos como é gostoso estar naquele sítio, maravilhoso. Até tem um momento agradável com a família. Então, agora vai começar a fazer isso sozinha. Vai começar a convidar-te para ir com ela. Ou então estar sozinha naquele canto, porque é agradável. Então, vamos perguntar à criança como é que ela se sente aqui hoje. Se quer mudar alguma coisa. Tirar fotos do antes e depois para ela ver. Anotar frases espontâneas que a criança diga quando está naquele espaço. Ok? Pronto, se chegares até aqui e fizeres isto tudo, por favor, partilha lá no grupo o antes e depois das tuas fotos. O que é que a tua criança escolheu como objeto para aquele espaço? Qual a função desse novo espaço? Quais são as mudanças que notaste no humor, no foco e na autonomia da tua criança? Porque os espaços que criamos com consciência não são perfeitos, mas são vivos, respiram, acolhem e transformam. Quando um espaço está alinhado com a essência da criança, ele deixa de ser apenas um lugar e torna-se um território da alma. Então, transformar um espaço com o teu filho é mais do que decorar. É mostrar que ele importa, que ele tem voz, que a casa é um lugar onde ele pode ser quem é. Até a próxima aula.